Ainda no clima do vestibular, preparamos para você uma matéria especial sobre os filmes O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Infância Clandestina e Marighella, que serão cobrados na prova da UESB. Acompanhe agora dicas e comentários que vão te deixar ainda mais preparados. Há 10 anos, o programa Janela Indiscreta Cine Vídeo UESB exibe os filmes que serão cobrados no processo seletivo da instituição através do projeto Cinema Eis a Questão. Esse ano não foi diferente e os candidatos puderam assistir aos 3 filmes e contaram também com comentários de professores a respeito de cada longa-metragem. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias é um ano que é um filme que se passa no ano de 1970, que é um dos anos mais complicados da história política do Brasil, por conta da repressão política que se dá nesse ano. É um ano que está dentro da conjuntura da ditadura militar latino-americana e por conta dos movimentos de contestação dessa ditadura militar no Brasil, por conta das guerrilhas urbanas, que já vinham se organizando principalmente desde 69, você tem um arroxo das práticas repressivas do governo e uma perseguição a esses militantes, principalmente no ano de 1970. Em 69, houve um sequestro de um ditador norte-americano aqui no Brasil por essas guerrilhas. E por conta disso, isso foi usado como um trunfo para que se divulgasse a existência da ditadura militar no Brasil, porque o governo ele utilizava alguns meios para que isso não fosse divulgado, para que isso não fosse vinculado na imprensa, para que o povo brasileiro não tivesse clareza sobre essa situação e, principalmente, para que essa situação não vazasse para fora do país. Então, havia sempre a tentativa de se esconder essa realidade do país. E o Ano em que Meus Pais Saíram de Férias trata dessas questões, mas trata dessas questões de uma forma um pouco diferente. Ao invés de focar, por exemplo, no que os filmes brasileiros normalmente focam quando tratam disso, que é a repressão política, que é a tortura e que é a ação das guerrilhas, esse filme ele desloca esse olhar para a perspectiva de uma criança, que é o Mauro, um menino de 8 anos de idade, que, sem saber exatamente o porquê, vai ficar um grande período sem seus pais. Os pais dele vão dizer para ele, a gente está saindo de férias. E aí o diretor, inclusive, brinca com isso. Ele está tratando de um período, da história política brasileira, em que as verdades eram veladas, em que muito não se diz, um período de silenciamento, e aí coloca um título também silencioso, ao invés de revelar, o ano em que os meus pais estavam perseguidos pela ditadura militar, não, o ano em que meus pais saíram de férias. É um título que não diz, como muita coisa não é dita sobre esse período. E aí ele vai fazer algumas escolhas bastante sutis. Vai mostrar a trajetória desse menino, esse menino chegando numa nova comunidade, que é a comunidade do Bom Retiro, em São Paulo, na década de 70, que é uma comunidade povoada por imigrantes judeus. Então, assim, uma questão que a gente pode estar abordando aí nesse filme é as relações de alteridade, um encontro entre os diferentes, um encontro entre um menino e um velho, que é um senhor judeu que vai estar tomando conta dele, um encontro entre um menino de uma cultura que sai de sua casa e vai ter que conviver com uma cultura diferente da dele. Então a gente pode estar trabalhando com isso. E a minha dica é sair da superfície. Os 3 filmes que foram escolhidos esse ano são 3 filmes que tocam na ditadura militar, civil-militar, que é a Infância Clandestina e o Marighella, também vão tocar no mesmo assunto. Ano que vem, 2014, são 50 anos do golpe, então é um conteúdo para a gente estar estudando, para a gente estar observando. Marighella, na verdade, é um resgate da memória de Carlos Marighella, que é um baiano, alguém que durante dois períodos de exceção no Brasil, a ditadura Vargas e a ditadura militar, ele foi um político ativo, mas mais do que um político, ele foi um humanista, Alguém que optou ser comunista no Brasil numa época em que todo o mundo o comunismo era visto com maus olhos, e ele foi uma pessoa que pensou o Brasil de uma forma mais ampla, preocupado com as questões sociais. O que o documentário vai fazer é resgatar essa história a partir do olhar da sua sobrinha,
né? É quem, na verdade, produz o filme. E fala com as pessoas chaves que conviveram com ele naquele momento. Fala com Clara, que foi a companheira de Marighella. Fala com os amigos que partilharam das mesmas ideias, dos mesmos projetos, né? Partilharam dos tempos de guerrilha, dos tempos de como representante público, né? Do pouco tempo que o Partido Comunista ficou legal no Brasil. E eu acho interessante que as pessoas que olhem para Marighella hoje, né, especificamente assistindo o filme como uma referência para o vestibular, pesem um pouco, primeiro, que faz parte, inclusive, de alguns aspectos que a gente tem que pensar, onde é que estão as memórias das pessoas que lutaram contra a ditadura militar no Brasil, né? Quem são as pessoas que dão conta disso? Quem são as pessoas responsáveis por dizer se a gente deve ou não lembrar de algumas pessoas, né? Marighella é uma pessoa que é um ícone da resistência contra a ditadura militar no Brasil, que foi esquecido pela população, né? Por quê? Porque essa pessoa não interessava ser falada, né? Então, acho talvez o mais fundamental em pensar nos 3 filmes, que eu acho importante isso, que todos os 3 filmes tratam da ditadura militar, é que memória o Brasil tem dela mesma, né? Que memória ficou da ditadura militar e das pessoas que lutaram contra ela. Se isso está hoje em dia e onde que isso está? Além de estar por dentro do contexto histórico no qual os filmes acontecem, nesse caso a ditadura militar, o candidato também deve aguçar o olhar para as questões cinematográficas. O filme chama a atenção é o fato de se contar a história de um episódio, não de um episódio, né, da vida de uma criança, né, que viveu na clandestinidade em plena ditadura militar argentina. Por que se atentar a esse lance da criança no filme? Porque o filme é contado através do ponto de vista da criança, né? Do Juan, do menino Juan, que assume a identidade falsa de Ernesto, né? Também há alguns aspectos desse olhar da criança que são muito curiosos e que o diretor, o Benjamin Ávila, né, o argentino, explora isso de uma maneira muito interessante. Por exemplo, né, toda vez que há no filme algum momento impactante de violência, né, de luta armada entre os montoneiros e a polícia, e enfim, né, a repressão, o que ocorre é que nesses momentos sempre há uma interrupção e a imagem se transforma em desenhos, né? Mas não desenhos comuns, é como se fossem desenhos que tem um traço de quadrinhos, de HQ, né? Mas são como se aquelas imagens que vemos são as imagens que passam na cabeça do Juan, né? Porque as imagens de violência que ele tem acesso são as imagens das aventuras dos quadrinhos e etc. E aquilo é como se a criança estivesse associando aquelas duas coisas, né? E assim foi o ano de 1970. O Brasil virou tricampeão mundial. E você aí de casa quer conhecer um pouco da língua brasileira de sinais? Aqui no Mundo Universitário aprender fica mais fácil. É só ficar ligado em mais uma edição do quadro Sinais do Mundo. Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Sinais do Mundo para vocês. E hoje nós vamos aprender alguns sinais relacionados ao tema da escola. Vamos lá, então? Então, o sinal de estudar. Estudar. Vamos novamente? Estudar. Esse sinal pode ser utilizado para estudante também. Estudar. E estudante. Sinal de escola, então, como seria? Então, a gente vai fazer o sinal de casa. É a casa de estudar. Sinal de escola. Escola. Vamos novamente? Escola. Se a gente fizer só assim, é o sinal de casa. Mas se a gente faz assim e assim, é o sinal de escola. Então, vamos lá para não confundir. Estudar. Escola. E o sinal de professor, então, como seria? Então, a gente vai fazer a configuração da letra P. Olha só, a letra P. E vamos fazer esse movimento aqui para
professor. Professor. E livro, como seria então? Livro. Ou a gente pode utilizar esse sinal de livro também, que é a mão direita em forma de L, a mão esquerda aberta, livro ou livro. Recapitulando então, vamos lá? Sinal de estudar, o sinal de escola, professor e o sinal de livro. Ou a gente pode usar esse aqui também. E o sinal de lição? Palma direita, a mão em L, mão direita em L, a outra mão esquerda aberta, lição. Recapitulando pela última vez então, para a gente fixar bem os sinais novos que nós aprendemos hoje. Então vamos lá, sinal de estudar, escola, professor, livro ou livro e lição. Semana que vem a gente continua com mais outros sinais relacionados à escola, ao ambiente dos estudos. A gente se vê, espero você aqui novamente. Um beijo para vocês e até lá a gente se encontra. Tchau, tchau. E o Mundo Universitário fica por aqui. Se você quiser rever alguma matéria, é só acessar a nossa página no YouTube. Não deixe de enviar suas críticas e sugestões para o e-mail mundouniversitario@uesb.edu.br. Tenha uma ótima semana. Nós nos vemos na próxima terça-feira. Até lá!